Programa Disse Jesus. Apresentação, Pastor Jeová de Aquino. Olá, bom dia! Está no ar o programa Disse Jesus da Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. Seja bem-vindo a esta programação. Tenho certeza que Deus tem algo bom, algo novo para você. É o nosso programa de janeiro de 2018. Hoje, 27, hein, pessoal? 27 já é o último programa do mês de janeiro. E janeiro está se indo, ok? E fevereiro está chegando e está chegando o rap. E que venha rap. Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer. Juventude vai amar. Vai realmente receber de Deus tudo que você precisa receber para esse ano de 2018. No meio da juventude, você vai receber lá no Rap 2018. As inscrições, convites à sua disposição em todas as nossas igrejas Batista Ebenezer. Eu creio que ainda tem espaço para você, certo? Mas corre logo, não deixe para a última hora. Gente, hoje nós temos aqui a Palavra de Deus, daqui a pouquinho, Palavra de Deus com o pastor Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá, presença confirmada também no Rap 2018, em fevereiro, agora no feriadão de carnaval. Que carnaval, gente, feriadão aí do rap, né? É rap, Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer, pastor Luciano Subirá, um homem de Deus, com um conhecimento muito grande da palavra do Senhor e vai trazer crescimento, hein? Esse é o ano do crescimento, para de ser menino, para de ser criança, agora é vida espiritual com Deus, crescendo na sabedoria, graça e estatura e graça, é isso aí, não importa a ordem, certo? O importante é você estar crescendo em sabedoria, estatura e graça. Gente, falei do pastor Luciano Subirá, mas também aqui, hoje vai ministrar aqui a banda, né, pessoal? A banda Disco Praise. Bênção de Deus também, presença confirmada no Rap 2018. Disco Praise já está marcado sempre, né? Só ficou um ano sem ir, tá? Mas esse ano eles estão alegres, contentes, porque vão estar no Rap também. Nós também estamos felizes com a chegada de vocês lá no Rap esse ano 2018. Benção de Deus! Nós vamos dançar na presença de Deus, vamos glorificar, exaltar o nome do Senhor e saímos dali, ó, crescendo. Não vamos parar de crescer na sabedoria, estatura e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o padrão do crescimento. Não adianta olhar para outro padrão. Qual o homem? Não, Jesus, o homem mais pesquisado, o homem mais que foi questionado sobre a sua vida foi Jesus Cristo. Ele é o padrão, modelo para crescimento 2018. E agora nós vamos também na oração. Nosso disco oração. Telefone aí, equipe preparada, o pessoal está todo preparado para receber a sua ligação de qualquer parte do Brasil. Internet também você pode acessar, nós temos a nossa programação com todos os nossos endereços de igrejas, programação semanal, cultos, encontros, retiros, olha, vigílias, tudo você vai ter no nosso site da Batista Ebenezer, um lugar de paz. E agora nós vamos à nossa vinheta, porque a gente volta já. Programa Disse Jesus, diferente, atraente, inteligente, atual, feito com muito amor, para quem? Para você, amigo telespectador. Um abraço, tchau. Até já. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. ITEB, Instituto Teológico Batista Ebenezer, 13 anos de tradição, edificando vidas na palavra. Oferece vários cursos. Teologia livre, nos níveis básico, médio e bacharel. Ministro de Louvor e Adoração, Libras, Linguagem Brasileira de Sinais e mais, EJA, Educação de Jovens e Adultos, Marketing Digital e agora também em parceria com um grupo de mais de 10 instituições, todas autorizadas e reconhecidas pelo MEC, com os cursos de pós-graduação em Docência do Ensino Superior, Psicopedagogia Clínica Institucional, Psicanálise, Filosofia,
e mais de 300 opções em pós-graduação para você subir de nível. ITEB, Instituto Teológico Batista Ebenezer, CNB 8/7, lote 3, loja 1, Taguatinga Norte. Consulte também o endereço do polo mais próximo de você pelo site www.iteb.com.br. Informações e matrículas pelo telefone 61 3352 5407. ITEB, 13 anos de tradição, edificando vidas na palavra. Oportunidade para você trocar de carro aqui na Nacional Veículos neste final de ano. Confira só essas ofertas imbatíveis. Palio Attractive 2014 completo 1.0 de 32.900 por 29.900. E tem o Punto Attractive 2013 1.4 completo de 35.900 por 33.900. Gol G4 com trio, vidro, trava mais alarme, só 19.900 entrada, mais parcela de 390. E tem mais aqui na Nacional. Para tudo, não é? Hilux SRX Diesel 4x4 2017. Interior todo revestido em couro. Somente 13.700 quilômetros rodadas. Essa Hilux você vai levar agora por 185 mil. Agora tem um detalhe, ó. A chave está aqui, ó, na minha mão, esperando por você. Chegou aqui, eu vou entregar a chave na sua mão. Nós vamos filmar você levando o carro para casa. E claro, você vai estar fazendo o melhor negócio da sua vida. Troca com troco. Aceitamos a sua caminhonete no negócio. E você só começa a pagar todos esses carros só em 2018. Nacional Veículos. Ei, seu carro tá aqui. O evento mais esperado do ano, Rap 2018, de 9 a 13 de fevereiro, no Acampamento Ebenezer. Participações: Pastor Antônio Márcio. Que iam ferir, por que Jesus olhou para aquele que iam trair, estava ali traindo, e disse: ei, amigo. Pastor Cleiton Lee. Eu prefiro morrer, mas eu não faço isso porque não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim, em nome de Jesus. Pastor Igor Massal. Quanto mais o homem começa a ter esse tipo de independência, mais ele acredita que não precisa de Deus. Pastor Gilberto Araújo. Cara, não acredito que o Senhor tem um plano B. Deus só tem um plano para a terra chamado igreja. Só, irmão, é fato. Ele vem buscar a igreja. Pastor Oswaldo Lobo. Será destruído com o resplendor da sua vinda, com o sopro da sua boca. Acabou. Pastor Luciano Subirá. Precisamos entender que o evangelho é muito mais do que isso. Ele tem esse poder transformador de fazer com que eu e você nos tornemos parecidos com Jesus. E Pastor Jeová de Aquino. Hoje nessa área. Hoje será a tua vitória. Porque Deus veio para libertar o homem da escravidão. Muito louvor com o Ministério Ebenezer de Louvor. Ministério Hadashi. Delino Marçal. Alisson e Neide. Glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado. Disco Crazy. Diante do teu altar e sacrificar. Thales Roberto. Minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer 2018, de 9 a 13 de fevereiro, no Acampamento Ebenezer. Garanta sua inscrição em uma Batista Ebenezer. Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer 2018. Realização: Igreja Batista Ebenezer. Ministério
Pastor Jeová de Aquino. Muito bem, e agora nós vamos com Disco Praise, presença confirmada no Rap 2018. Olha, gente, tá chegando. Hoje é 27 de janeiro, pessoal. Acabando janeiro, fevereiro chegando, chega Rap para alegrar a moçada, alegrar o pessoal, homens e mulheres, moças e rapazes. Vamos estar lá buscando a presença de Deus. 5 dias de busca, 5 dias de crescimento genuíno na presença do Senhor. Não fique sem crescer. Este ano você vai crescer, em nome de Jesus. Crescendo no reino. Gente, vamos lá, Disco Praise. Logo após Disco Praise, já vamos ouvir a mensagem com o pastor Luciano Subirá, que também confirmado no Rap 2018. Mês que vem, Rap 2018. Pastor Luciano Subirá, um homem de um conhecimento, uma vida com Deus, um exemplo também de crente, certo? Não precisa falar mais nada. Vamos lá. Disco Praise e após, pastor Luciano Subirá. Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Estou brincando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 11. A Bíblia diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Pula comigo para o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Eu sempre admirei nos meus momentos de leitura bíblica, desde criança, essa experiência de Moisés. Eu particularmente achava o máximo o fato de que esse camarada, de uma hora para outra, vem a público e agora o seu rosto está brilhando. Isso assustou as pessoas, produziu impacto, medo. Essa foi a primeira reação dos israelitas. E eu ficava pensando que manifestação tremenda foi da glória de Deus a ponto do seu próprio rosto brilhar. Eu confesso que muitas vezes eu ficava pensando, eu queria um dia dar uma brilhadinha, nem que fosse pequenininho, só um pouquinho, né? Eu queria experimentar um pouquinho desse brilho. Muitas vezes eu desejei isso. Aquela vontade de ter dado uma brilhadinha, ela foi parcialmente vivida, né, experimentada, ainda que foram só as pernas de noite. Moisés foi o rosto de dia, né? A lógica remete que ele não teria descido aquele monte de noite. Eu já subi ele de noite, desci de dia, irmão. Você, com muita lanterna, ainda tem trabalho de fazer isso. Eu acredito que para ele ainda descer, segurando 2 tábuas de pedra na mão, ele não estava com nenhuma lanterna. Então, tudo sugere que, obviamente, ele tenha descido de dia. Quem conhece um pouquinho da geografia daquela região sabe que nós estamos falando de uma terra e de pedras que são muito claras. Um lugar onde o sol parece mais forte porque é refletido onde tudo que bate. Ainda assim, o rosto dele brilhando foi algo extraordinário. E eu fiquei imaginando o que seria estar no lugar de Moisés ou ter uma experiência como a de Moisés. Na verdade, para alguns de nós, talvez viver o que Moisés viveu, de ter o seu rosto brilhando dessa forma, seria o ápice, o auge do que a gente pode imaginar da manifestação da glória de Deus. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo apresenta uma visão de que aquilo que Moisés experimentou não é nada perto daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas nesse tempo que nós vivemos a nova aliança. Ele classifica que se o ministério da condenação, e ele está falando de toda a manifestação de Deus durante o período da lei, ele diz, se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior glória vem o ministério da justiça. Diga comigo, muito maior glória. Fala para o vizinho ao seu lado, fala, Deus tem uma glória maior do que a de Moisés para manifestar em você. E essas declarações do apóstolo Paulo, querido, elas são muito fortes. Ele está dizendo que se foi glorioso a ponto dos filhos de Israel não poderem contemplar o rosto de Moisés por causa da sua glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele usa a expressão maior glória, depois ele fala maior proporção em relação à manifestação da mesma glória. E quando eu olho para essas afirmações repetidas, verso 11, porque se o que se desvanecia passava, porque aquela glória dele não era permanente, a glória de Moisés. A Bíblia fala lá no livro de Êxodo, e isso é reforçado aqui em 2 Coríntios 3, que ele de tempos em tempos voltava na presença do Senhor para ter que dar um refil, uma recarga de glória. E quando ele saía, seu rosto voltava a brilhar depois da presença de Deus. Mas Paulo diz que ele cobria o seu rosto com o véu, para que os filhos de Israel não vissem que a glória estava sumindo. Aquela glória não era permanente. Ele dava uma carga nela, mas daqui a pouco acontecia a descarga. E ele corria na presença de Deus, dava uma recarga e daqui a pouco tinha novamente uma descarga. Então ele está falando de uma glória que não era permanente. Nós podemos destacar que essa glória de Moisés era exterior,
não interior, não envolvia transformação, e com isso eu quero apresentar um contraste, porque a glória que foi prometida ser manifestada na minha e na sua vida, querido, não é necessariamente uma glória exterior, do lado de fora. A Bíblia fala de algo que é interior, nos transformando, conforme a imagem do Senhor Jesus. Agora, a dele, ela era passageira, ela desvanecia. A minha e a sua glória, não só Deus não tem a intenção de que ela seja passageira, como ela deve ser progressiva. A Bíblia fala de um Deus que quer nos levar de glória em glória. É de um degrau de glória a outro degrau de glória. É de uma glória maior a uma outra maior ainda e a uma outra maior ainda. Então nós não só não temos uma glória passageira como a dele, temos uma progressiva e permanente. Não temos uma exterior, temos uma interior. No entanto, eu percebo que quando a gente apresenta a ideia de brilhar não necessariamente do lado de fora, não necessariamente no rosto, mas através de uma mudança interior, talvez isso não soe tão glorioso ou tão empolgante como aquilo que é externo. E muitas vezes, embora Deus está falando de algo que tinha que gerar em nós uma empolgação muito maior do que a própria experiência de Moisés, às vezes a gente não consegue se deixar ser empolgado e nem ver a perspectiva de algo tão glorioso naquilo que Deus prometeu. E o primeiro ponto do que eu quero usar e argumentar com você aqui é que o foco, principalmente nesse tempo que nós vivemos hoje, o foco só naquilo que é exterior é errado. Porque muitas vezes quando nós falamos não só da glória, mas do mover de Deus, a primeira coisa que a gente pensa é o barulho daquelas manifestações externas. É o impacto daquilo que é visível, daquilo que de alguma forma pode ser medido pela vista dos olhos, pela percepção dos sentidos, e a gente dá um valor enorme a isso. E eu acredito que esse erro não é só nosso, esse tipo de erro é antigo. O próprio Jesus teve uma dificuldade de conscientizar não só os judeus, mas em especial os seus discípulos, de que era necessário eles conseguirem olhar para o lado de dentro, para aquilo que Deus queria fazer do lado de dentro, e não só do lado de fora. Quando Jesus vem anunciando, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, você acha que as pessoas estavam esperando a manifestação de um reino no íntimo deles? É claro que não. Embora Jesus tenha que explicar isso, lá em Lucas 17, 20 e 21, ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta vocês dizerem ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ele diz: porque o reino de Deus está dentro de vós. Por que Jesus está tentando explicar que essa manifestação do reino, que o que ele ensinava sobre o reino, iria se manifestar do lado de dentro? Porque todo mundo estava esperando do lado de fora. Por que estava esperando do lado de fora? Porque não havia uma compreensão clara do que Deus queria fazer do lado de dentro. Porque havia manifestações na velha aliança que eram muito mais externas do que necessariamente as internas. Agora Jesus aparece dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus chegou. O que você acha que eles estão esperando, irmão? Era um reino físico. Aliás, é só você perceber que Tiago e João vão junto com a mamãe fazer pressão em cima de Jesus. Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permite, ela diz, que esses meus dois filhos sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. O que ela estava pedindo? Deixa um ser ministro da fazenda, outro ministro do planejamento. Está dizendo: o seu trono nós não vamos concorrer. Quem tentou concorrer com esse lascou. Está feio na fita até hoje. Então, só conceda, o senhor fica o principal, só conceda o assento da direita ou da esquerda para os meus. Interessante é que a Bíblia diz que os 10 ficaram indignados com eles. Ficaram indignados por quê, irmão? Porque eles também queriam sentar à direita e à esquerda. Se não tivesse ligando para isso, não tinha ficado indignado. A maioria deles, queridos, estava seguindo Jesus com uma expectativa. Ele é o Messias que vai estabelecer um reino sobre a terra e nós vamos ser a comitiva que vai governar com ele. E aí o Senhor Jesus começa a ter que trabalhar com eles, dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta dizer está aqui ou está ali. Ele diz porque ele vai se manifestar onde? Dentro de vocês. Aliás, eles chegam para Jesus, ficam indignados que os caras não receberam Jesus. Eles estão naquele espírito de: será que eles sabem com quem é que estão falando? E eles entram num diálogo com Jesus e dizem: o Senhor quer que a gente faça o favor de pedir que Deus mande fogo do céu e os consuma? Os caras estão empolgados com o quê, querido? Com o modelo da velha aliança. Elias está no cume do monte. Acabe manda um capitão do seu exército com 50 soldados. E o cara chega lá e te manda Elias, diz: homem de Deus, o rei manda você descer.
O Elias dá uma olhada para ele, imagina meia torta, e diz: eu sou homem de Deus. Você vai ver o que é que vai descer fogo do céu sobre você, os 50. Bum, carbonizou os caras na hora. Acabe manda um segundo capitão. O segundo capitão chega falando da mesma forma: homem de Deus, o rei manda você descer, seu homem de Deus, desce fogo do céu, consuma você, os 50. 102 já foram para o beleléu. Aí chega um terceiro capitão, com o rabinho no meio das pernas, com a cabeça abaixo, se prostra diante do Elias, diz: tem misericórdia do teu servo, não mate o mensageiro, acho que ele estava dizendo. Nessa hora o anjo do Senhor diz para ele: maneira aí, segura a onda, desce com o cara. E eles estão empolgados com aquilo. Quando vira a maneira que trataram Jesus, ele diz: vamos defender a honra, o orgulho ferido, vamos para cima dos caras. Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar as almas dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Gente, vamos atualizar, vamos dar um update nessa visão de vocês. Esse modelo de manifestações meramente externas duraram por um tempo, tiveram o seu propósito. Daqui para frente, o que eu quero fazer é completamente diferente do que vocês estão imaginando. Ainda que Jesus tenha operado no seu ministério muitos sinais externos, ele vem o tempo todo apontando a mensagem: o que eu quero fazer é do lado de dentro. Mas mesmo depois que Jesus ressuscitou, está para ser assunto ao céu, sabe qual é uma das últimas perguntas que os apóstolos fazem? É nesse tempo que restauras o reino a Israel, tipo, e agora, depois da morte e ressurreição, o reino vem ou não vem? Porque eles estão focados nesse aspecto exterior. Eu estou dizendo isso, querido, porque muitas vezes eu e você também não conseguimos perceber que o que Deus quer fazer, que nós podemos classificar como uma manifestação ainda mais gloriosa, não se limita àquilo que Ele vai fazer do lado de fora, mas principalmente deveria estar focado ou sendo enxergado naquilo que Ele quer fazer do lado de dentro. Eu quero falar sobre uma dimensão do poder e da manifestação do Espírito Santo. Eu vou classificar, esse é o tema da minha mensagem, o poder interior. Nós precisamos perceber que quando a Bíblia fala de glória, ela foca muito o elemento interior. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Essa expectativa e essa esperança da glória prometida, ela está muito relacionada, querido, com a manifestação de Cristo dentro de nós. E algo que eu e você precisamos entender é que essa glória prometida, ela foca a transformação interior de cada um de nós. A Bíblia diz: e todos nós, diferente de Moisés, que porque a glória era passageira, entre idas e vindas ele tinha que esconder o que está acontecendo, botando um véu no rosto. Ele diz: todos nós com o rosto desvendado, sem precisar de véu nenhum, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. A transformação interior, que vem trazendo glória progressiva cada vez maior, tem um destino muito certo na Bíblia. Ela tem a ver com a minha e a sua transformação na imagem do Senhor Jesus. Aliás, a gente precisaria entender que essa é a essência do Evangelho. Esse é o plano e o propósito de Deus para nós. 1 de João 2,6, se alguém diz estar nele, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 1,21, diz que nós precisamos andar nas suas pegadas, nas suas pisadas. A Bíblia usa aí a figura de alguém que caminhou na areia, na terra, deixando pegadas, e nós temos que colocar o pezinho exatamente na marca do pé de Jesus. Do jeito que ele pisou, do jeito que ele andou, nós temos que andar. Porque a essência do Evangelho se resume, querido, em que a imagem do Senhor Jesus precisa se manifestar na minha e na sua vida. Por favor, diga amém. E o Evangelho tem virado muita coisa, querido, menos a essência do seu propósito. O Evangelho tem hora que parece que é só para resolver as encrencas e os problemas da terra. Graças a Deus tem solução, tem milagre. Eu não estou falando contra isso. Eu creio que ainda essa noite muito milagre pode ser liberado aqui. Mas sabe, nós precisamos entender que o Evangelho é muito mais do que isso. Ele tem esse poder transformador de fazer com que eu e você nos tornemos parecidos com Jesus. De que a gente viva uma dimensão tão profunda de transformação que a gente se ajuste ao modelo de Cristo, a sua imagem e a sua semelhança. Agora, com isso em vista, eu quero voltar a falar da ação do Espírito Santo, porque é Ele que nos transforma de glória em glória. É o seu poder que pode nos levar a esse lugar. Ontem nós tivemos duas palavras com muita ênfase na ação do Espírito Santo.
Porque não adianta a gente levantar uma bandeira aqui no caso de Zadok, de santidade ao Senhor, e ignorar quem é que vai nos levar a esse lugar. Romanos 1,4 chama o Espírito Santo de um Espírito de santidade. Foi Ele que levantou a Jesus dentre os mortos. E é Ele que vai vivificar o meu e o seu corpo mortal, para que a gente ande em vitória sobre a carne, sobre o mundo, sobre o pecado, para que a gente viva transformação. Agora, como esse poder se manifesta? Vá comigo para Efésios capítulo 3, versículos 14 em diante. Vamos começar no 14. O apóstolo Paulo diz assim: por essa causa, eu me ponho de joelhos perante o Pai, de quem toda a família toma o nome, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, repita comigo, glória. Ele diz, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, diga comigo, poder. Ele diz, mediante o seu espírito no homem interior. Essa é a frase principal que eu quero que dê o tema à mensagem, o poder interior. A Bíblia fala que a manifestação da glória, ela sempre está relacionada com a essência de Cristo em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. É essa transformação interior de glória em glória que entra no patamar da definição de algo que é muito maior do que a glória de Moisés. Muito mais do que apenas ter o rosto e o lado de fora aceso e brilhando. Deus quer fazer algo dentro de mim e dentro de você. E o texto está falando que o poder do seu Espírito será manifestado no nosso homem interior. Agora olha o que ele diz, 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos parar aqui. E habite Cristo no vosso coração. Irmão, com o que ele está falando? Ele não está falando com o incrédulo. Quando ele diz, habite Cristo no seu coração, está dizendo, olha, você vier aqui à frente, fizer a oração do pecador, em arrependimento e fé, aceitar Jesus, agora ele vai vir morar dentro do seu coração. Ele está falando para crentes que não apenas eram salvos, mas de que desde o início da igreja de Éfeso tiveram uma marca de viver o enchimento do Espírito Santo. E ele está falando agora do Espírito Santo trabalhar dentro do coração, no íntimo dessas pessoas. O mesmo Espírito Santo que Jesus diz, o mundo não conhece e não pode receber. Quer dizer, o Espírito Santo está ali dentro trabalhando, irmão. Nós estamos falando de gente convertida. Mas ele diz, e habite Cristo no vosso coração. Ele não está falando sobre ser morada de Deus. O habite Cristo no vosso coração está falando sobre o desenvolvimento da imagem e da semelhança de Jesus dentro de cada um de nós. Paulo escreve aos Gálatas, diz no capítulo 4, no verso 19, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que ele está dizendo? Vocês se converteram, sim. Já tem o Espírito Santo dentro de você, já tem Jesus vivendo dentro de você, sim. Mas a estatura do varão perfeito, essa maturidade, essa semelhança com ele, precisa ser aprofundada, precisa ser desenvolvida dentro de cada um de vocês. E é justamente quando ele entra no assunto de que Cristo precisa ser visto em nós, manifestado em nós, que ele fala do poder interior. Agora, cá entre nós, querido, a gente não consegue se empolgar tanto com o poder interior como a gente se empolga com o poder exterior. Se o corpo tremer e chacoalhar, se a gente brilhar do lado de fora, nem que seja só as pernas e de noite, numa noite bem escura, se a gente cair debaixo do poder de Deus, se tiver algum esse, e eu não estou falando contra isso, irmão, já vivi isso tudo e quero experimentar cada vez mais. O problema é quando a gente faz disso, no nosso entendimento equivocado, a maior manifestação da glória, quando não é. A maior manifestação, querido, está aguardando para acontecer dentro de mim e dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu quero falar algo que não é só instrução bíblica, eu creio que é profético. Em Efésios 4, 6, a Bíblia diz, há um só, Deus e Pai de todos. A Bíblia diz, o qual é sobre todos, por todos e em todos. A Bíblia está falando de 3 níveis distintos da manifestação de Deus. Sobre todos, por todos e em todos. Quando a Bíblia fala de Deus sobre, isso remete a um nível de relacionamento com a presença dele. Tem a ver com a unção do Espírito Santo. O Senhor Jesus se apresenta na sinagoga em Nazaré, lê o livro do profeta Isaías, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. O que é unção é o Espírito sobre. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que essa dimensão de Deus sobre faz?
A unção é uma capacitação divina para o cumprimento de um propósito. A unção, Deus sobre, nos leva a fazer algo para Ele. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para quê? Para pregar, para proclamar, para libertar, para curar. O Espírito sobre nos leva a fazer algo para Deus. Agora sabe o que é interessante? Coincidência ou não, nessa mesma ordem que nós vemos a afirmação, Deus é sobre todos, por todos e em todos. Eu vejo algo muito interessante. A igreja está vivendo um momento de restauração. Na história, a gente fala de um período anterior à reforma protestante. A Bíblia fala a história fala, de um período anterior à reforma, que é chamado de o período das trevas. 1000 anos onde a igreja entra em grande decadência, abandona verdades e práticas essenciais. No entanto, a partir da reforma, a gente tem um processo que chamamos de restauração. Agora, apesar de que estamos para completar 5 séculos da reforma, essa reforma não terminou. Tem muita coisa para ser reformada. Tem muita coisa para ser arrumada. Aliás, um dos sinais dos tempos do fim, que vão preceder o regresso, o retorno do Senhor Jesus, é um tempo de restauração. E aqui não importa a sua escola teológica e escatológica. Não importa a sua cronologia escatológica, como serão os eventos do fim, que ordem vão acontecer. Em Atos capítulo 3, de 19 a 21, o apóstolo Pedro pregando, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério e envie-lhe o Cristo. Esse envie-lhe o Cristo não era a primeira vinda. E diz, o qual já dantes vos foi indicado. Quando que foi indicado antes? Na primeira vinda. Pedro está pregando depois que Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Então quando ele diz, vos envie ele o Cristo, que já dantes foi designado, ele está falando da segunda vinda. Mas ele diz, o qual convém que os céus contenham. Tem uma versão que diz segurem, tem uma outra que diz retenham. Até, e nós precisamos entender isso, que os céus estão segurando Jesus, até a restauração de todas as coisas, como foi dito pela boca dos seus santos servos, os profetas. Independente da sua linha escatológica, a Bíblia diz que os céus seguram Jesus para que ele não volte, até que aconteça o tempo da restauração de todas as coisas. A vinda do Senhor Jesus será precedida por tempos de restauração. Eu quero te dizer, querido, nós não estamos vendo tudo restaurado ainda não. Deus está restaurando a sua igreja. A gente tem falado muito de avivamento, é importante, mas nós também precisamos de muita reforma, de muito alinhamento com a palavra de Deus, com não apenas o aspecto doutrinário, mas o entendimento claro das funções da igreja e do que deve acontecer na terra. Agora, nesse processo de restauração, apesar da reforma ter alinhado muita doutrina há 5 séculos, foi somente na virada do século XIX para o século XX, que esse nível do Deus sobre, depois de muito tempo, sem ser experimentado por quase ninguém. Há relatos raríssimos, escassos no mundo, de gente que estava vivendo as manifestações do Espírito Santo. Mas na virada do século XIX para o XX, não só no famoso avivamento de Azusa, que ficou conhecido como talvez o início do grande movimento pentecostal, mas simultaneamente, ao redor do mundo, o Espírito Santo começou a ser derramado de uma forma extraordinária. As pessoas voltaram depois de muito tempo sem ter notícia do que era isso, experimentar Deus sobre nós. Gente sendo cheia do Espírito Santo, não apenas sendo batizado no Espírito, falando em línguas, os dons voltaram, a igreja começou a se mover numa nova dimensão e num novo nível de poder. O movimento pentecostal espalhou-se por toda a terra e o mundo inteiro foi contagiado por essa visitação, pela restauração desse nível de manifestação de Deus sobre. Algumas décadas depois, lá pelos idos de 60, da década de 60, entrando na década de 70, uma nova onda de Deus varreu a terra. E foi não só um momento poderoso de derramamento do Espírito. Esse movimento é chamado por muitos na história como um movimento carismático. Ele já não dava ênfase somente à manifestação do poder do Espírito, mas uma nova mensagem começou a ser pregada, que era uma mensagem de fé. Você vai pegar ministérios, por exemplo, na África, nos Estados Unidos, gente como Yong Cho na Coreia, que ao redor de todo mundo começaram a levantar e pregar a fé. Dizendo que nós precisamos mais do que viver o poder de Deus, que nos leva a mover nos dons e tocar a necessidade dos outros, aprender a receber diretamente Deus por meio da fé.
Quando a Bíblia diz sobre Deus, não só sobre todos, mas por todos, isso me remete ao que Paulo diz aos Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus por nós está falando de um Deus em nosso favor, que age em nosso favor. E deixa eu te dizer, querido, você pode mover debaixo de grande unção e abençoar a vida de muita gente, mas você não vai receber nada de Deus para si mesmo, se não aprender a se mover em fé. Porque a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma mensagem de fé começou a ser propagada, nos ensinando que assim como a salvação se experimenta por fé e de nenhuma outra forma, entendendo que é a manifestação da graça, mas recebendo por fé, tudo aquilo que acompanha a salvação, que diz respeito ao nosso legado, também se vive por fé. E essa mensagem começou a levar muitos crentes a entrarem num outro lugar de conquista, a receberem cura, intervenção de Deus, milagres de Deus. Infelizmente, essa mensagem tem ganhado, depois da sua restauração, contornos de deterioração na aplicação dela. No entanto, nasceu como um movimento legítimo de Deus, despertando a fé. Mas eu acredito que um terceiro e grande mover de Deus está vindo para chacoalhar a sua igreja em todo o planeta. E Deus não vai mexer somente no nível do Espírito sobre, unção, poder, dons. Deus não vai trabalhar conosco somente na visão do Deus que é por nós, de aprendermos a entrar no sobrenatural, a receber de Deus, a viver grandes intervenções. O próximo grande mover de Deus, querido, eu creio que vai restaurar esse terceiro nível do qual se fala pouco e valoriza pouco. Porque fala de um Deus que é sobre todos, por todos e em todos. Nós precisamos entender esse terceiro aspecto. Eu não estou de forma alguma tentando fazer uma distinção do que é e do que não é importante. Eu não quero fazer uma comparação entre as três coisas e tentar dizer o que é que a gente precisa mais. Porque Deus, ele não quer ser nem só um nem só outro, ele quer os três. Ele quer ser o Deus que é sobre todos, por todos e em todos. Então não estou tentando descartar o Deus sobre todos, nem o Deus por todos. A minha oração é que como igreja a gente cresça debaixo da unção e da operação dos dons. A minha oração é que como igreja a gente possa romper ainda mais em fé e entrar no nível maior, mais profundo e poderoso de conquista. Agora o que nós não podemos é achar que ter essas coisas descarta a necessidade de entender o que é Deus em nós. Porque a manifestação de Cristo em nós, esse elemento interior de transformação que nos leva a um dos patamares mais importantes ou essenciais da própria caminhada cristã. E sabe o que me assusta, querido? É ver gente que começou a entender que ele pode ter resultados no ministério sem necessariamente estar vivendo da forma que Deus espera que ele vive. E deixa eu te dizer, querido, o fato de que você está tendo resultados no seu ministério não significa nem que Deus esteja avalizando seus métodos. Deus diz para Moisés, vai lá e fala a rocha, ela vai dar água. Moisés, em vez de só obedecer e falar, a Bíblia diz que ele foi lá e feriu a rocha. Deus depois chamou Moisés e Arão, diz os dois bonitão, vem cá para uma conversa. Vocês pecaram, vocês não me glorificaram, vocês me desonraram diante do povo e nenhum dos dois vai entrar na terra prometida por causa disso. Agora, a pergunta é, apesar de terem desobedecido a Deus, desonrado a Deus, a rocha deu água ou não deu água? Para o povo que não sabe o que está acontecendo, houve resultados ou não houve? Houve. Mas deixa eu te dizer, querido, o fato de que o seu ministério está dando resultado, está dando água, não significa que Deus está avalizando seus métodos e nem que você não vai ter uma prestação de conta da pesada depois com ele. Tem muita gente confundindo isso. Sabe, eu não quero apontar o dedo para ninguém, eu não quero jogar pedra em ninguém, mas nós precisamos que o temor do Senhor volte a estar nos nossos corações. Eu posso ter muito resultado lá de fora e se eu não viver transformação do lado de dentro, uma coisa vai bagunçar. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, está falando da operação dos dons, o Espírito sobre. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de mover os montes, Deus por nós. E diz, mas não tiver amor, a reprodução daquilo que ele é, da sua natureza dentro de mim, e diz, não vale nada. Então não estou descartando a importância de Deus sobre e nem de Deus por. Mas isso, querido, sem colocá-lo do lado de dentro, do jeito que deveria ser, perde completamente o seu propósito. Nós precisamos entender a importância de Deus em nós, dentro de nós. Eu quero tentar te mostrar isso num texto antes de encerrar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 11.
Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 9. Jesus, falando de João Batista, diz: para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo. E muito mais que profeta. Esse é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Agora, no verso 11, Jesus faz uma afirmação que para mim durante muito tempo foi um paradoxo, parecia quase uma contradição. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Vamos fazer uma pausa. Jesus está dizendo: João Batista é o cara. Outro dia alguém falou: pastor, esse dentre os nascidos de mulher exclui Adão, que nasceu diferente. Eu falei para ele, vai arrumar o que fazer, rapaz. Jesus está pegando a galera toda do Velho Testamento, a exceção talvez seja o Adão nessa doutrina. E ele diz: não tem para ninguém. Você pode pegar o Moisés, com quem Deus falava cara a cara, tratava como um amigo. Aliás, alguém de quem também foi dito que era mais do que profeta. Deus disse: há profeta no meio de vós, lá em Números 12, 6, Deus diz: eu, Senhor, me faço conhecer a ele por meio de sonhos, visões e enigmas. Ele diz: com Moisés, meu servo, não é assim. Ele está em outro nível. Eu falo com ele cara a cara, como o homem fala ao seu amigo. Deus o chamou de mais do que profeta. Aliás, o próprio Moisés anunciou a vinda do Messias nesses termos: Deus há de levantar, varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Você imagina alguém anunciar a vinda do Messias dizendo: vai ser do meu nível. Não é à toa que Moisés é o maior vulto do Velho Testamento. Mas Jesus está dizendo: não tem para Moisés, tem para Elias, tem para Daniel, tem para Samuel, tem para Davi, tem para João, tem para ninguém. Ninguém apareceu maior do que João Batista. Agora me diz quantos milagres João Batista operou. Me diz quantos sinais você vê João Batista executando. O que tem de diferente no João Batista que ele está dizendo que está acima de todo mundo? Mas antes de concluir isso, eu quero terminar de ler o versículo. Jesus diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu dizia: está confuso esse negócio. Ninguém é maior do que ele, mas o menor, o mafulamba, é maior do que o maior. Eu achava: não, Jesus deve estar falando só de serviços. Não, querido. Se você acompanhar a ideia, ele está falando aqui de tempo. Dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu, passado, maior do que João Batista. Mas Jesus está dizendo: eu vim fazer algo no reino, que daqui para frente, o menorzinho, mais fulamba de vocês, será maior do que ele. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: João Batista foi alguém além do seu tempo, além da sua era e dos que o antecederam. Mas o que eu vou fazer em vocês vai colocar vocês além de João Batista. Ele não está contradizendo as coisas. De João Batista está num patamar acima da galera que vem antes, mas eu vou colocar vocês num patamar acima de João, que já está acima dos outros. O que João tem diferente? Quando o anjo do Senhor aparece para Zacarias, seu pai, diz: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ninguém no Velho Testamento tinha o Espírito Santo permanentemente habitando dentro de si. A unção vinha sobre muitos, cumpria um propósito e não permanecia. Você vai ver isso, Sansão. Eu, quando criança, imaginava Sansão um cara sarado, enorme, um guarda-roupa de forte. Não, irmão. O povo, quando ia lá perguntar qual o segredo da força, é porque olhar para ele era igual a qualquer outro. Ele só tinha força quando a unção vinha. Quando o Espírito do Senhor se retirou, já era. E nenhum deles vivia com essa ação contínua do Espírito Santo. Agora, João Batista é um precursor, não só anunciando o ministério de Jesus, mas de um novo tempo. Jesus disse: antes mesmo de nascer, ele já terá o Espírito Santo dentro de si. É por isso que ele está à frente de todos os demais. Agora, João Batista conseguiu ter isso, querido, numa época em que não existia a experiência que eu e você podemos ter do novo nascimento, de sermos participantes da natureza de Deus. Jesus está dizendo: daqui para frente, o menorzinho, uma fulamba, o crente mais fraquinho de vocês é maior do que João Batista. Porque Deus está dizendo: eu vou colocar recursos em você para reproduzir a minha imagem na sua pessoa. Agora, a maioria de nós empolga com Moisés, com Daniel, com Elias, com o barulho todo que fizeram. E Deus está dizendo: eu quero te colocar num patamar maior do que esses caras. Ele não está falando só dos sinais, ele não está falando só do barulho do lado de fora, mas principalmente da transformação do lado de dentro. Mas venhamos e convenhamos, isso não é a parte mais pregada do Evangelho.
Porque muitas vezes a gente não deixa isso nos fascinar. Eu e você precisamos entender, querido, essa é a missão, é o plano, é o projeto de Deus para cada um de nós. Nos transformar na imagem do Senhor Jesus. Mas para isso, nós precisamos do poder interior. Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo não veio só para turbinar o nosso ministério. Ele não veio só para que a gente tenha a capacidade de produzir resultados nos outros. Mas que a gente viva transformação contínua. Nenhum de nós já chegou onde deveria. O apóstolo Paulo, um dos gigantes do Novo Testamento, talvez depois de Jesus, um dos maiores vultos, ele escreve aos Filipenses e diz, não que eu já tenha alcançado. Ele diz, eu não alcancei essa perfeição, essa maturidade. Eu estou correndo atrás dela. E uma coisa eu faço, esquecendo o que vai ficando para trás. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. O alvo, irmão, não é só conseguir salvar e entrar na glória. O alvo é alcançarmos a imagem do Senhor Jesus. Quando você vai ler o livro de Romanos, você vai ver que a obra do Espírito, que ele não é apenas poder para você operar nos dons, mas é poder para você vencer a carne. E nós precisamos entrar nesse lugar onde a gente permita que Deus trabalhe profundamente dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém. Onde a gente viva distante do pecado. Onde a gente ande em vitória em relação ao pecado e à carne. Onde a gente viva transformação cada vez mais profunda. O evento mais esperado do ano, Rap 2018, de 9 a 13 de fevereiro, no Acampamento Ebenezer. Participações, Pastor Antônio Márcio. Que ia o ferir. Por que Jesus olhou para aquele que ia o trair, estava ali traindo? E disse, ei amigo. Pastor Cleiton Lee. Eu prefiro morrer, mas eu não faço isso porque não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim, em nome de Jesus. Pastor Igor Massal. Mais o homem começa a ter esse tipo de independência, mais ele acredita que não precisa de Deus. Pastor Gilberto Araújo. Cara, eu não acredito que o Senhor tem um plano B. Deus só tem um plano para a terra chamado igreja. Só, irmão, é fato. Ele vem buscar a igreja. Pastor Oswaldo Lobo. Será destruído com o resplendor da sua vinda, com o sopro da sua boca. Acabou. Pastor Luciano Subirá. Precisamos entender que o Evangelho é muito mais do que isso. Ele tem esse poder transformador de fazer com que eu e você nos tornemos parecidos com Jesus. E Pastor Jeová de Aquino. Hoje nessa área. Hoje será a tua vitória. Porque Deus veio para libertar o homem da escravidão. Muito louvor com o Ministério Ebenezer de Louvor. Ministério Hadashi. Delino Marçal. Alisson e Neide. Glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado. Disco Crazy. Diante do teu altar e sacrificar. Thales Roberto. Minha vida, fica comigo. Sua casa mora em mim. Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer 2018, de 9 a 13 de fevereiro, no Acampamento Ebenezer. Garanta sua inscrição em uma Batista Ebenezer. Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer 2018. Realização: Igreja Batista Ebenezer. Ministério: Pastor Jeová de Aquino. Muito bem, o programa Disse Jesus fica por aqui.
Eu espero que você tenha gostado deste programa de hoje. Você ouviu a palavra com o pastor Luciano Subirá? Gostou? Ele vai estar conosco no REP agora no mês de fevereiro. Procure as nossas igrejas, adquira o seu convite. Não deixe de estar neste retiro. É um retiro espiritual, para crescimento espiritual. Crescendo no reino, certamente você vai crescer em outras áreas da sua vida secular, com certeza. Porque Jesus disse, buscai primeiro o reino, crescei primeiro no reino, e depois os outros crescimentos virão também, as demais coisas. Ok? Deu para entender? Fica com essa aí, ok? Então o pastor Luciano Subirá vai estar conosco no retiro espiritual, no REP. Não fique de fora, é um período de carnaval. Se ficar em casa, você fica orando. Não ligue televisão por aí, em certos canais, que é só lixo, certo? Eu não vou nem dizer o nome da emissora se aí. Não, é o carnaval que é um lixo, aquilo que é apresentado. É lixo, rola drogas, muita coisa errada. Depois do carnaval, você vai ver o resultado, a estatística. Quantos assaltos, quantas mortes, quantos crimes, quantos roubos, adultérios, traição, fornicação, prostituição, lascívia, tudo isso. As obras da carne. É o carnaval. Obras da carne. Você vai estar conosco numa igreja, procure buscar o Senhor, fugindo destes eventos que só faz mal para a alma e para o corpo da pessoa, inclusive para a vida financeira também da pessoa. Ok? Filho que nunca entrou nas drogas, termina você liberando para ir para um ambiente desse, ele começa um pouquinho, começa com a maconha, depois vem o outro mais pesado e assim perde o domínio. E perdendo o domínio, você está perdendo um filho, está perdendo uma filha para esse mundo tenebroso. REP oferece a você uma oportunidade de crescimento espiritual, de uma vida que agrada a Deus. E certamente vai agradar o pai, vai agradar a mãe, e você vai ser o grande beneficiado. REP 2018. Banda também que você ouviu aqui, Disco Praise e muitos outros. Tem uma dupla também que é muito conhecido, né? Mas já passou aqui. Eu creio que ainda dá para passar nos próximos programas. Vamos fazer aqui um musical só das bandas, dos cantores que vão estar lá. Ok? Os pregadores também. Bênção de Deus. Em nome de Jesus. Meu abraço a todos vocês. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. 2018, crescendo no reino. Deus te abençoe.